Oi, eu sou Poliana Mota, psicóloga clínica e psicoterapeuta humanista. E hoje a gente vai continuar falando sobre medo. Então, comece a pensar o quanto o medo irracional paralisa a sua vida. O quanto o medo, por mais que você tenha se permitido experimentar a mesma coisa várias vezes, ainda surge uma insegurança, uma inquietude, uma ansiedade. E a primeira estratégia que o medo irracional cria é desista, fuja, se proteja. E é muito importante falar sobre o que está por trás do medo. Para mim, o medo é uma emoção extremamente poderosa e que precisa sim ser vista com cuidado, porque ele tem uma função básica, que é a função de proteção. Só que quando o medo irracional surge, normalmente ele trabalha com imagens. E a gente começa a visualizar cenários catastróficos, cenários dolorosos, sofridos, cenários que por mais que a gente tivesse a oportunidade de experimentar algo sofrido, a gente não conseguiria ter tanta riqueza de detalhe e prever tantas situações difíceis numa única experiência. Então, esse é o nosso desafio hoje. Olhar para qual é o seu medo. O que você quer muito fazer que existe esse conselheiro invisível que te limita, que te protege, que te diz melhor não. E é interessante pensar que quanto menos a gente se conhece, mais a gente fica vulnerável a esse medo irracional. Mais a gente acredita que a gente não tem capacidade, que a gente não tem condições de enfrentar, de fazer diferente, de experimentar. E a gente vai fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando que aquilo um dia passe. Só que não passa. Como o medo é uma reação natural que todos nós temos diante do perigo, existem 3 reações básicas, que é fugir, lutar ou paralisar. Normalmente, as nossas primeiras estratégias são fugir ou paralisar. E a fuga, ela se reveste de muitas formas. É interessante que você comece a pensar. Quando eu sinto medo, qual é a estratégia que eu uso para fugir? Porque quando a gente pensa em fuga, vem a imagem de fugir fisicamente. Então, se o medo é de dirigir, eu não vou me colocar naquela situação. Se o medo é de falar em público, eu vou evitar essa experiência. Só que existem outros medos. Medos mais sutis. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de ouvir um não, medo de sair sozinho, medo de viver uma experiência nova. Existem medos que a gente nem deu esse nome ainda. A gente nem sabe que é o medo que está por trás, criando inúmeras justificativas para que a gente evite aquela experiência. E o meu questionamento para hoje é, identificado do que você tem medo, quando você descobre qual é esse medo, se questione, o que de pior pode acontecer se eu enfrentar esse medo? O que de pior pode acontecer se eu errar? O que de pior pode acontecer se eu me lançar nessa experiência e falar em público? O que de pior pode acontecer se a partir de hoje eu expressar a minha verdadeira
identidade, se for mais autêntica. Comece a tomar consciência dos discursos, das fantasias, das imagens, das justificativas, de todo o embasamento teórico que o medo cria para te calar. Esse é um exercício simples, só que extremamente poderoso, porque eu acredito que o nosso maior desafio é ter consciência. E o medo cresce quando a gente não sabe o que está acontecendo e nem por que a gente está reagindo daquela forma. Então essa é a minha sugestão. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.